Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Baïcourt, no centro da França, onde daqui a pouco vamos acompanhar em todas as suas emoções o Grande Prêmio da França, a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2003. Aí você está vendo o Schumacher, que vai largar na 3ª posição. A primeira fila é toda ela da Williams. Ralf Schumacher marcou a pole position com um 15.019 e Montoya, o colombiano Juan Pablo Montoya, companheiro de Ralf Schumacher na Williams, fez um 15.136. A segunda fila tem Michael Schumacher e Raikkonen. A terceira fila tem David Coulthard da McLaren e Trulli da Renault. A quarta fila tem Alonso da Renault e Rubens Barrichello da Ferrari. O Pizzoni, você viu a imagem dele agora há pouco, aí larga na 11ª posição. E o Cristiano da Mata na 13ª posição. Serão 70 voltas, 4.411 metros em cada uma delas, no total de 308 quilômetros. O Grande Prêmio da França, uma pista modificada, um novo ponto de ultrapassagem perto da reta dos boxes. Promessa de emoção, porque a Williams vem forte, vem de fazer primeiro e segundo há uma semana atrás no Grande Prêmio da Europa na Alemanha, e agora ocupa a primeira fila. Schumacher vem com tudo ali na 3ª posição e traz com ele o Raikkonen junto na segunda fila, que você está vendo aí o Raikkonen, que está disputando a liderança do campeonato exatamente com o Schumacher. O Rubinho não foi bem no treino, larga na 8ª posição. Faz calor, temperatura da pista 30 graus, temperatura do ar 24 graus. Será que isso faz alguma diferença para o Rubinho? Será que ele tem uma tática diferente do Schumacher? Sobre isso, agora há pouco o João Pedro Paes Leme conversou com o Rubens Barrichello. Calor muito forte aqui, hein, Rubinho? Isso muda alguma coisa para vocês ou já se esperava? A gente estava esperando o calor, não é uma coisa que apareceu do nada, mas está passando bastante nuvem e isso faz com que a pista acalme também. Os pneus, eu acho que a Michelin, eles gostam do calor. A gente não gosta tanto, mas a gente está se preparando para isso. Nós temos um pneu que é melhor do que aquele de Nürburgring. Em Nürburgring mesmo nós ficamos muito surpresos com aquilo que aconteceu, com a falta de competitividade dos nossos pneus e do carro em geral. Mas agora não tem mais nada a fazer. Eu tô tentando largar aí para cima e esperar que realmente a gente seja competitivo, porque senão aí é largar e chegar. Vocês, Schumacher, podem ter táticas diferentes de corrida? Pode. Boa sorte, Rubinho. Muito bem, já voltamos em definitivo. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando em definitivo. A pista que tem 4.411 metros, serão 70 voltas, um total de 308 quilômetros, 586 metros. O grid de largada, você vai vendo aí a segunda página do grid de largada. Pizzoni 11º, Villeneuve 12º, Cristiano da Mata 13º, Jenson Button 14º, Heidfeld 15º, Frentzen 16º, Fisichella 17º, Firma 18º, o Verstappen 19º, Justin Wilson, que largaria na 20ª posição, vai largar dos boxes. Está vazia a posição dele, você tem a tomada aérea. Ótimo público, não chega a estar completamente lotado o circuito de Baïcourt, mas é muito bom o público. Ótimo circuito de Baïcourt, com tudo que existe de mais moderno. O Justin Wilson vai largar dos boxes por uma opção da equipe, porque ele treinou com o carro reserva do Verstappen, não se adaptou, voltou ao que seria o carro reserva, mas que na verdade era o carro dele. Com isso vai largar dos boxes. Lá na frente você sabe, primeiro Ralf Schumacher, segundo Montoya, terceiro Michael Schumacher, quarto Raikkonen, quinto David Coulthard, sexto Trulli, sétimo Alonso, oitavo Barrichello, nono Mark Webber e 10º Olivier Panis. As duas Williams largando na ponta. As duas Williams vêm de dobradinha, primeiro e segundo no Grande Prêmio da Europa no último domingo na Alemanha. Reginaldo Leme são favoritas. As Williams têm os pneus Michelin, que rendem mais em pista quente do que os pneus Bridgestone, que são os pneus da Ferrari. Tem um motor BMW que empurra muito. Já pode ser considerada a favorita a equipe Williams, ou será que o Schumacher ainda continua como grande força? Ele e o Raikkonen, que larga na 4ª posição. Bom dia, amigo da Globo. Esse chassi modificado da Williams, após muito trabalho, conseguiu uma adaptação muito melhor aos pneus Michelin, fez 47 pontos nas últimas 3 provas do campeonato, sendo que nessas mesmas 3 provas a Ferrari marcou 31 e a McLaren 13, eu repito, 47 da Williams, e hoje larga com os 2 carros na primeira fila. É o carro do momento. É o motor do momento desde o início da temporada. E é o carro do momento depois que conseguiu o acerto ideal.
A Ferrari, neste momento da temporada, lidera apertado os dois campeonatos, o de construtores e o de pilotos, mas está meio limitada a correr para chegar. Vocês viram agora mesmo na fala do Rubinho o que aconteceu em Nürburgring, que ele espera que não aconteça aqui, correr para chegar. Mas é a situação da Ferrari, o conjunto. Ferrari e Bridgestone não funcionou bem em Nürburgring e agora busca uma reação. E a McLaren, vocês viram, dois péssimos resultados no Canadá e Nürburgring, que fez com que ela perdesse, inclusive, a segunda colocação no Campeonato de Construtores. Atenção para a largada da Renault. A Renault vem sendo isso nas últimas provas. A equipe que tem o melhor software de largada. O Trulli está em sexto, o Alonso está em sétimo. E essa largada dos carros da Renault pode surpreender. Surpreenderam até em Mônaco, que era mais difícil. E uma corrida que certamente vai depender muito, o resultado vai depender muito dos pitstops. Previsão da Williams: podem parar até três vezes, mas a Williams tem uma jogada que no primeiro pitstop ela pode decidir onde parar. Por exemplo, o Montoya larga e o Ralf largam pensando em parar na 18 e na 19, na 35 e na 36, na 51 e na 52. Agora, pode mudar no primeiro pit stop. Eles fazem as contas de tal forma que no primeiro eles podem resolver fazer só dois. Agora tem muita gente que vai fazer dois também. Um que vai fazer dois é o Cristiano da Mata. Ele vai largar com pneus duros para fazer dois pitstops e o Olivier Panis, companheiro de equipe dele, vai fazer três. E o Rubinho eu imagino que possa partir para dois agora. Porque como ele larga em oitavo, vamos ficar de olho no tanto de combustível que ele vai colocar. Se ele botar ali 8 segundos de combustível, ele vai para 3 paradas. Se ele colocar mais, ele vai para 2 paradas, porque eu tenho a impressão que a possibilidade que ele tem de se recuperar é realmente de fazer as 2 paradas se o Schumacher partir para 3. E aí ele deixou claro que podem estar com estratégias diferentes, ele e o Schumacher. E deixou mais ou menos claro que isso vai ser decidido pelo Ross Brown ali depois, no momento da primeira parada. Quer dizer, um pouquinho antes da primeira parada, mas uma decisão que ainda não deve estar definitivamente tomada. Vale lembrar também que não é por causa do asfalto essa história de 2 paradas, não, que esse asfalto é extremamente liso. O problema é que, aliás, a falta de problema é que em Maincourt a parada perde-se menos tempo para a parada, a entrada e saída do box é mais rápida. Essa parte que foi refeita aí, a parte que traz para os boxes, você viu que a chicane ficou mais próxima ali, mas tem uma curva de 90 graus logo antes dessa variante ali, que deve permitir ultrapassagem. Imaginam eles que ali pode ser um ponto de ultrapassagem. Aí vem os carros tomando posição. Logo ali à frente, o carro do Ralf Schumacher. Ele é que vai largar na pole position. Larga pelo lado de fora. Lado que traciona melhor, por onde os carros passam e deixam ali os pneus. Aí você vê o Ralf Schumacher, ao lado dele o Montoya, depois o Schumacher, ao lado do Schumacher o Kimi Raikkonen, depois tem o Coulthard, ao lado do Coulthard o Trulli, depois tem o Alonso, ao lado do Alonso o Rubens Barrichello. São as 4 primeiras filas. Luz vermelha, sobe o giro dos motores, vamos para a largada. Ralf balançou, veio para cima Montoya. Ralf forçou o Kimi. Montoya fecha a porta, Schumacher fica para trás, perde a 3ª posição, vai perder também a 4ª. Insiste Schumacher, Ralf é o primeiro, Montoya é o segundo. Você vê que o Schumacher briga muito para não perder a 4ª posição e consegue sustentar ali a 4ª posição. Depois vem o Coulthard, depois vem as 2 Renaults e depois vem Rubens Barrichello. Olha a Renault como lá. Olha o Trulli forçando, Coulthard defende por dentro e Rubinho vai por fora em cima do Alonso. Ali a briga ali atrás, você vê o Ralf em segundo, Montoya. O terceiro é Raikkonen, o quarto é Schumacher. O quinto é Trulli, o sexto é Coulthard. O sétimo é Barrichello. O oitavo é Alonso, o nono é Mark Webber. Antônio Pizzoni é o 10º colocado, ganha uma posição. Cristiano da Mata é o 14º e perde uma posição. Quem se deu bem foi o Raikkonen para cima do Schumacher. Largou melhor do que o Schumacher e se deu bem para cima dele. Aí você tem Ralf Schumacher na primeira posição. Vamos ver qual vai ser a postura aí do Montoya, se ele vem pra cima. Não tem muito respeito aí desse negócio de serem companheiros de equipe, não. Eles estão brigando pela 3ª posição do campeonato. Confira aí certinho, Ralf Schumacher, depois vem Montoya. Vai aparecer o Raikkonen, Michael Schumacher, Coulthard, Trulli, Alonso.
E o Rubinho virou. O Rubinho virou na nossa frente aqui. Na variante o Rubinho virou. Ele rodou, quando eu digo virou, eu digo que ele rodou e só agora ele completa a volta e vai para a última posição. Na variante, quando ele veio dividindo ali com o Alonso. Ele veio dividindo com o Alonso, o Rubinho virou ao contrário, mas exatamente à nossa frente aqui. E volta na última posição, olha lá. Ele vinha atrás do Alonso, passou, perdeu a traseira do carro. E aí ele girou aí. Eu vou dizer para vocês terem uma ideia, ele girou embaixo da gente aqui. Ele girou e saiu na última posição. Aí o Ralf, que é o primeiro. Rubens Barrichello cai para a última posição agora. Então que ele vai ter que mudar toda a história. Vamos ver como é que ele vai partir para o ataque. Em cima do Justin Wilson, do Ralf Filmer, do Fisichella, do Frentzen, do Verstappen, do Heidfeld. São aqueles que ocupam as últimas posições. Eles vêm na segunda volta. E há muito tempo que a gente não deve ver uma Ferrari na quarta posição e a outra na última. Com apenas uma volta completada. Duas voltas agora, Ralf, Montoya, Raikkonen, Schumacher, Coulthard, Trulli, Alonso, Mark Webber. Você vê que o Pisoni ganhou uma posição, foi para a nona posição. Cristiano da Mata ganhou uma posição, foi para a 13ª posição, porque Rubens Barrichello fica na última posição, atrás do Justin Wilson. Reginaldo Leme, largada, vantagem para o Kimi Raikkonen, ganhou a posição em cima do Schumacher, e o resto estava tudo igual. E o Rubinho que deu essa rodada ao completar a primeira volta. Os dois acontecimentos inesperados aí foram o Raikkonen superar o Schumacher na largada e a rodada do Rubinho ao tentar completar a primeira volta aqui na saída da nova chicane de Mahincourt. De resto, é o que se esperava. O Ralf e o Montoya agora eles vão ficar nesse ritmo de corrida até partir para uma briga. Essa briga deve vir da metade da corrida para diante. No campeonato, 4 pontos os separam. O Ralf tem 43, o Montoya tem 39. É um momento decisivo assim para se partir para uma briga final, já que a Williams está dando pinta de entrar realmente na briga se a Ferrari não conseguir uma reação. Aí a repetição. Aí você está tendo a repetição da largada. Parece ter sido uma largada absolutamente limpa. Não teve ninguém ali pulando na largada. Veja o Schumacher como ele foi recuperar em cima do Coulthard na posição ali, ó. Você vê como ele foi recuperar em cima do Coulthard na posição. Aí o Schumacher, o Montoya atrás para dentro e já passou o Kimi, ó. Olha lá, e o Coulthard que vem do lado direito dele. E ele fecha a porta para cima do Coulthard. A câmera colocada no carro do Schumacher mostra bem como ele conseguiu sustentar ali a quarta posição em cima do David Coulthard. Barrichello já passou o Justin Wilson. Tem a 19ª posição, está 1,5 segundo atrás do Ralf Firman. Vai ser bonita a recuperação dele, sem dúvida nenhuma. Vamos esperar o complemento desta volta, já que você vai de carona no carro do Montoya. Já vai abrindo bastante o Ralf Schumacher, hein? Vamos ver os tempos dessa volta. Os carros estão razoavelmente espalhados, ninguém está atrapalhando ninguém. Aí o Ralf completa 1:16.989. Montoya 1:17.536. Está muito mais lento o Montoya. O Raikkonen está preso no Montoya 1:17.730. Schumacher 1:17.476. O Coulthard 1:17.466. É só o Ralf que vai voando na frente. Vai no ritmo todo dele, um ritmo diferente. Aí você vai ver dos dois carros da Renault. O Trulli virou 17.780, o Alonso virou 17.819. E o Pisonia tem a nona posição, virando no mesmo tempo do Mark Webber. Mark Webber virou 18.3, ele virou 1 virou 1:18.29 e o outro virou 1:18.32. São 3 centésimos de diferença entre eles. Está um bom ritmo do Pisonia na corrida, ele está finalmente se encontrando com o carro e andando nessa volta, nesse tempo de volta do Webber, eles podem até brigar por posições. Agora está muito bem a Renault, que é uma corrida
um início de corrida um pouco mais previsível aí da Renault, mas ela tem carro para partir para uma tentativa de fazer só 2 paradas e os dois vão estar lutando por pódio aí, sem dúvida, o Trulli e o Alonso. Rubinho já é o 18º, já deixou para trás Justin Wilson e Ralf Firman. E vai para cima do Fisichella agora para conquistar a 17ª posição. Lembrando apenas a posição do campeonato, é bom lembrar que o Schumacher tem 58 pontos, o Raikkonen tem 51, o Ralf Schumacher, que está liderando a corrida, tem 43, o Montoya, que está em segundo na corrida, tem 39, o mesmo número de pontos do Alonso. E o Rubens Barrichello tem 37, o David Coulthard tem 25. São os 7 mais bem colocados até este momento. E o Trulli tem 13 pontos. São os 8 carros nas primeiras posições aí. Os 8 carros das 4 equipes grandes. Alfa virou 17,06 agora. Montoya 17,33. Raikkonen 17,49. Schumacher 17,66. Coulthard 17,67. O Trulli 17,37. E o Alonso 18,04. O Rubens Barrichello já passou, o Fisichella é o 17º colocado. Vamos rever aí como é que foi essa rodada do Rubinho. Vou mostrar aí pra vocês que foi... Eu cheguei até a imaginar que ele tivesse se enroscado com o Alonso. Não, ele vinha atrás do Alonso, ele perdeu realmente a traseira do carro. Isso pode ser o funcionamento dos pneus, Reginaldo. Porque você tem ali o pneu Michelin na primeira posição, o pneu Michelin na segunda posição, pneu Michelin na terceira posição. Aí veio o Bridgestone com o Schumacher. Aí depois vinha o Coulthard, Trulli, Alonso, todos os Michelin. E o Rubinho acompanhando o ritmo dos três ali na mesma balada. Primeira volta, o pneu não devidamente aquecido, ele deu uma escapada. Todos os pneus não devidamente aquecidos, mas ele acompanhando e muito colado no da frente e fugindo de quem está atrás, faz aquela chicane nova. E vem abrindo caminho aí, Rubinho, ó. Ele já tinha passado o Frentzen, passado o Verstappen, passou o Heidfeld. Ele vai abrindo caminho. Vem o Rubinho já ali pela 14ª posição. Já vem ali na 14ª posição, ele passou o Heidfeld. Passou o Frentzen, passou o Verstappen e está atrás do Heidfeld. E vai recuperando, vai abrindo, vai para cima do Heidfeld agora. Já vai brigar pela 14ª posição. E agora ele vai ter uma enorme colher de chá da TV francesa, porque sempre é interessante quando acontece isso com o piloto de ponta, no carro de ponta, ele vai ser o protagonista da corrida até chegar lá de novo no Alonso. Até chegar ali, quer dizer, na posição atrás do Alonso, não chegar ali a encostar no Alonso de novo. Nesse momento, a diferença dele para o líder é de 26 segundos, 26,8. E o Alonso nesse momento está a 9,8. Então ele está 17 segundos atrás da posição que estava. É chão. É chão para recuperar. 7 voltas completadas. Já chegou no Nick Heidfeld. Chegou bem rápido no Heidfeld. Ele não pode perder tempo nenhum, né? Ele vai fazer agora uma corrida. Vai ser o protagonista da corrida, porque as posições lá na frente estão inalteradas. Olha, ele já chega, já vai para o ataque. Já pegou ali o Heidfeld. Vamos ver se ele vai fazer ultrapassagem naquela curva que antecede a chicane de entrada aqui na reta. E agora que ele tem que ir para cima. É um motor Ferrari de 2002 contra o motor Ferrari de 2003. Esse era o ponto que eu estava falando. É aí, ó. Esse é o ponto que eu estava falando. Que ali ele não tentou. Também não é esse ponto não, tá longe ainda. Você vê o Rubinho chegando aí, essa curva que eu estava dizendo, que eles achavam que se o piloto defender, o outro pode tentar fazer um X, ele pode atacar na freada, mas não foi ali não. Vem atrás do Heidfeld. São 2 carros com motor Ferrari. Claro, uma versão mais adiantada, uma versão mais moderna do carro do Rubinho. Já perde um certo tempo aí. Ele estava 17 segundos atrás da posição em que estava. Nesse momento o Alonso está 10,6 atrás do líder. E ele já está 28. Agora ele vem para fazer a ultrapassagem. Retarda a freada e faz a ultrapassagem.
e passa a ser neste momento o 14º colocado. O próximo à frente dele é o Cristiano da Mata, que está 3 segundos à frente do Rubinho. Já já ele vai chegar no Cristiano da Mata. Veja agora com pista livre como ele vai chegar muito rapidamente no Cristiano. Ralf Schumacher faz a volta mais rápida da prova, 1:16.696. E olha o Ralf acelerando. Realmente a Williams melhorou muito. E é bom que se explique. Eles fizeram um carro que, apesar do Montoya ter sido segundo colocado no Grande Prêmio da Austrália na abertura da temporada, rapidamente os projetistas da Williams detectaram que o carro ele não era bom de aerodinâmica, mas não era um carro mal nascido, daqueles que não tem jeito. O carro tinha berço, foi bem nascido, o chassi era bom e começaram a trabalhar a aerodinâmica. Hoje o carro ele é praticamente, em questão de aerodinâmica, praticamente um carro novo. Vamos confirmar então o que eu falei agora há pouco, que o Ralf Schumacher fez a melhor volta da acabou de fazer a melhor volta da prova, 1:16.696. Está andando rápido o Ralf Schumacher. Exatamente por isso a gente está falando do carro dele. E aí modificaram o carro para que ele fosse praticamente um carro novo na aerodinâmica. O Patrick Head disse ontem que o carro, agora o carro utiliza muito melhor os pneus. Antes ele brigava com os pneus, destruía os pneus. Agora ele utiliza os pneus. Você soma isso, o motor mais potente hoje da Fórmula 1, que é o BMW. E some a vantagem que o carro tem, porque consome menos do que o carro da Ferrari. E aí entra também a gasolina mais densa da Petrobras, que está propiciando ao motor BMW consumir menos. Juntou tudo isso, Reginaldo. Tá aí, o Ralf Schumacher nesse momento tem 9 segundos de vantagem para o Schumacher com a Ferrari. É o grande momento da Williams no campeonato. É a grande virada. O Patrick Head disse que estava, na verdade, já estava nos planos esse FW24 melhorar a partir da metade do ano. É o que está acontecendo, porque ele acreditava no chassi. E nessa virada, a Williams superou a McLaren no campeonato de construtores e está agora atrás da Ferrari, 82-95. Já é uma diferença bem mais apertada. No campeonato de pilotos, é claro, a briga é mais difícil porque eles perderam muito tempo naquele acerto e o Schumacher já tem 58, o Raikkonen 51. Mas sabe lá, vamos ver no final dessa corrida, o Ralf com 43, o Montoya com 39. Dependendo do resultado dessa corrida, a coisa pode apertar muito mais aí para o restante da temporada. Olha o Ralf de novo, 1:16.465. E tome tempo, Ralf Schumacher. Outra vez faz a volta mais rápida. 1:16.465. E olha, aquela previsão de volta 18, de volta 35, lá pela casa da 50 também, deve se confirmar, Reginaldo, porque ele está muito rápido. Ele está muito mais rápido que o Montoya, que também está correndo livre ali, porque o Montoya tem 3 segundos e 4 de vantagem para o Raikkonen, está 3 segundos e 8 atrás do Ralf. Então o Montoya também está correndo limpo. Verstappen no box. Isso quer dizer que ele dá a impressão que vai parar logo. Aí veja o Verstappen parando rápido, com apenas 11 voltas o Verstappen já parou. E o Rubinho já chegou, está 1 segundo só atrás do Cristiano da Mata. Já vai brigar pela 13ª posição. 2 brasileiros estarão brigando pela 13ª posição. Globo a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Quer saber o que o Ralf fez agora? 1:16.357. É uma volta mais rápida atrás da outra. Vai voando baixo na pista Ralf Schumacher. O Montoya virou 1:16.7. Só os 2 carros da Williams virando na casa de 1:16. O Raikkonen virou 17.0. O Schumacher 1:17.4. O Coulthard 1:17.4. E essa volta de 1:17.4 foi a melhor volta do Schumacher até aqui na prova. O Rubinho virou 18.4 e encostou no Cristiano da Mata.
Quando ele passar o Cristiano da Mata, já vai estar em posição de passar o Jenson Button. Depois é que ele vai ficar aí uns 7 segundos atrás do Villeneuve, que é o 11º. Pisonia vai bem na 9ª posição. Olha só, o Mark Webber, companheiro dele, que é o 8º, virou agora um 17.3. O Pisonia virou um 17.6. O Cristiano virou um 18.6. O Olivier Panis virou um 17.9. É o 10º colocado, mas deve estar mais leve. E repito, o Cristiano da Mata fez uma opção por pneus duros. Talvez seja o único dos 20 pilotos na pista que optou por pneus duros. Então ele tem um ritmo mais lento, que ele vai para 2 paradas só. Não está mal na prova, não. Nesse momento a pior posição na corrida dos brasileiros, claro, é do Rubens Barrichello, né, Reginaldo? Porque o Cristiano está na dele ali, 13º, para fazer 2 paradas. O Pisonia em 9º, dá pinta mesmo que vai fazer 3, porque está andando rápido. E está na 9ª posição. Se levar o carro até o fim, tem boa chance de pontuar. O que seria muito bom para ele pontuar pela primeira vez na Fórmula 1. O Rubinho é que vem abrindo caminho lá atrás. Os dois, tanto o Pisonia como o Cristiano, têm chance de pontuar. O Cristiano já pontuou este ano, nesse seu ano de estreia. O Pisonia quase conseguiu na corrida passada de novo bem. Mas o Rubinho, cabe ao Rubinho mostrar as ultrapassagens da Fórmula 1. Pelo menos essa corrida vai ter ultrapassagem. Ele chegou, já encostou no Cristiano, já está a 0.6 do Cristiano, vai passar na próxima volta. E daí para frente, o que ele tem pela frente está tudo próximo. Até o Villeneuve está tudo próximo. Depois já são 8 segundos que separam do Panis, que é o 10º colocado. O Rubinho já está ali na posição de ultrapassagem em cima do Cristiano. Quando você está 0.6, 0.7, você já está na condição de ultrapassagem. Você viu o Kuta que deu uma escapadinha ali numa curva, teve que trazer de novo. O Kuta está botando pressão para cima do Schumacher, né? Não perde contato com o Schumacher. E o Kuta está trazendo com ele o Trulli e o Alonso, os 2 carros da Renault. Não rende essas coisas todas o carro do Schumacher, não. Pisonia no box. Pisonia no box, 3 paradas, amigo. Pisonia no box na 14ª volta. São 3 paradas. A não ser que ele bote aí 14 segundos de combustível. Já não colocou. Olha aí. Vai para 3 paradas, Antônio Pisonia. Ainda demorou um pouquinho no pneu traseiro direito. Foi mais ou menos com o tempo do combustível ali. Também não dá para ele colocar menos do que 8 segundos de combustível. Lembrando bem que o combustível se mede em quilos. Essa noite foi uma longa conversa de combustível. Coisa complicada, amigo. Aí você vê o Kuta. E o Kuta tentando se aproximar do Schumacher. E passa o Trulli e vem o Alonso. E aí vai Coulthard pro box. É a turma das 3 paradas. Serão 70 voltas. 15ª volta. É a turma das 3 paradas. Olha aí, 7 segundos. É o que mais ou menos deveria ter colocado o Pisonia, Reginaldo, que deu problema no pneu traseiro. Por isso ele ficou 8.4. E não foi de gasolina. 15, com mais 15 são 30, com mais 15 são 45. E aí você vem com mais 15, quer dizer, uma perna dessa tem que ser maior para dar 70 voltas, senão não chega lá. Aí o Schumacher agora um pouco mais folgado na 4ª posição. Ralf Schumacher é o primeiro. Leva 4 segundos e meio de vantagem para a Montoya, que é o segundo. Galvão, essa segunda perna do Kuta já vai ser maior que a primeira. A primeira foi com 15, a segunda já vai passar de 21 ou 22 voltas. Ele dizia que o Montoya leva 4 segundos e 25 de vantagem para o Raikkonen, que tem 4 e 3 de vantagem para o Schumacher. E o Ralf Schumacher faz de novo volta mais rápida. 1:16.343. A volta de número 16 do Ralf Schumacher. E aí vem carro pro box, o Raikkonen foi pro box, Trulli foi pro box, você tá indo com o Trulli. Todo mundo para as 3 paradas. Bem o Cristiano, hein? Mark Webber no box. Na volta seguinte, 2 voltas depois da parada do Pisonia. Trulli vai saindo e o Panis vai pro box. Confirmando que o Panis vai para 3 paradas.
E a Ferrari está prontinha aqui, ó. Eu vou ficar olhando de perto agora, porque isso é um privilégio, amigo. Pela posição da cabine, eu estou exatamente em cima da equipe Ferrari trabalhando. Diria eu o seguinte, a 2 metros dos mecânicos da Ferrari, vendo de cima para baixo. É uma parafernália. Tem 3 caras segurando o combustível. Já vai aparecer mais da Ferrari. São 3 segurando o tubo de combustível. Para cada pneu tem 3. São 4, porque são 3 segurando o tubo de combustível e um deitado no chão segurando na válvula. Montoya vai pro box. Já vem o Schumacher. E aí você vai ver tudo isso que eu tô falando. Chegou a Ferrari. Cadê a imagem? Tá aí, ó. Tá vendo esse vidrinho em cima aqui? É aqui que eu tô, ó. A 2 metros vendo tudo isso. E já se mandou o alemão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pessoas trabalhando na troca de pneus e no reabastecimento. E o Coulthard faz a menor volta, um 15.981. O Montoya teve problema no box, né? Ficou 10.1. Alguma coisa foi mexida do lado esquerdo do carro. O Ralf Schumacher nesse momento não parou. Apenas ele, o Villeneuve e o Ralf vai pro box. Agora vem ele. Não tem a chance o Montoya de passar. Exatamente dentro do previsto. 17ª para o Montoya, 18ª para o Ralf. Todo mundo para 3 paradas. Só que olha a diferença que vai fazer. O Ralf parou em 6.4, que deveria ser o tempo do Montoya também, mas ficou 10.1. A diferença de 4.3, nós vamos ver depois, na próxima volta, como é que ficou essa diferença. E a diferença do Montoya para o Raikkonen, que era de 4.5, essa já dá para ver que caiu para 1.8. Não pararam Villeneuve, Barrichello, Cristiano da Mata, Fisichella e Justin Wilson. Fica claro que o Rubinho vai também partir para 2 paradas agora, com todo esse tempo que ele perdeu. E ele continua atrás do Cristiano da Mata. Olha o Villeneuve voltando aí. Só que nesse momento o Cristiano é o 9º e o Rubinho é o 10º. Eles ficam... A posição, repito, a posição do Cristiano é boa. Então, confirmando, não pararam Cristiano da Mata, Rubens Barrichello, Heidfeld e Fisichella e Justin Wilson, que saiu dos boxes. Só esses que não pararam. Agora está valendo a diferença. Ralf Schumacher passou. Olha só que a diferença para o Montoya era de 4.3. Foi para 6.4. Sabe por quê, amigo? Porque o Montoya fez a melhor volta na prova. 1.15.6. Agora o colombiano vai ter que tirar no pé e no braço o tempo que perdeu no boxe. É isso aí. Pelo tempo perdido no boxe, a diferença iria para 7,5. Ele já tirou isso numa volta. Porque ele veio na segunda volta dele com pneus aquecidos e a primeira volta do Ralf Schumacher sem estar com os pneus aquecidos. Cristiano no boxe. Cristiano da Mata vai pro boxe para fazer 2 paradas, parou cedo. Rubens Barrichello passa a ser o 8º. Aí o Cristiano da Mata. Vamos ver o tempo de combustível. 9.3, estavam botando 7, ele vai partir para 2 mesmo. Vai ter que fazer uma perna longa agora, hein? Na 20ª. Tem que fazer uma perna aí de 24 voltas, mais ou menos, para fazer outra de 25 no final. Você viu que eles todos já tinham trocado os pneus e ficaram só esperando o reabastecimento. Daria, com o que ele pôs aí de gasolina, se o consumo for normal, daria para fazer até umas 32 voltas nessa perna. E olha, bem aqui onde nós estamos, começa a se montar todo o esquema da Ferrari de novo para receber o Rubinho. Nesse momento apenas Barrichello, que é o 8º. Fisichella, que é o 16º.
e Justin Wilson, que é o 18º, só esses três aqui ainda não pararam. 20ª volta Globo, a gente se vê por aqui. TIM Viver Sem Fronteiras. Aí vem o Rubinho, vai parando. Um limpa os radiadores laterais do carro, 2 trocam cada pneu, são 8. 4 cuidam da mangueira. Reabasteceu, se mandou, Rubinho. E tem um que tem uma única função. A hora que o sujeito que vai com a bomba e está injetando, ele já vem por trás e agarra esse sujeito, porque a hora que ele tirar a bomba, ele vai puxar, vai dar um arrancão, e senão a roda de trás vai passar sobre a perna dele. É impressionante, porque há muitos anos que a gente vê isso. Mas normalmente vê de uma cabine na posição oposta ao boxe. Aqui na França nós estamos em cima do boxe e realmente muito próximo. Vocês puderam ver pela imagem aquele vidro que fica ali a menos de 2 metros da cabeça do mecânico que está aqui abaixo da gente. Então é um privilégio realmente você poder ver de cima para baixo todo o trabalho. Ralf Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Coulthard é o quarto, Schumacher é o 5º colocado, o Trulli é o 6º, o Alonso é o 7º e o Barrichello vinha na 8ª posição. Nas voltas anteriores do o Coulthard conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Schumacher. Na volta do Schumacher cai para a 5ª posição. Aí você vê o Rubinho, ele está exatamente atrás dos 2 carros da Toyota. Vamos ver aqui que a posição do Rubinho nesse momento está atrás do Jason Button, do Villeneuve, das 2 BRs. Porque uma Toyota está na frente em 10º, o Cristiano da Mata é o 14º. Pisonia voltou para a 9ª posição, que é a posição dele desde o início da prova. Ele largou em 11º, foi para 10º, com a rodada do Rubinho ele foi para a 9ª posição e lá se mantém. Então o que mudou, Reginaldo? Olha só, com o pneu mais aquecido, o Ralf Schumacher andou rápido. A diferença do Ralf Schumacher para o Montoya é de 7,5 segundos. Depois, o Montoya tem 4,5 para o Raikkonen. Conseguiu recuperar o Montoya. Raikkonen que não foi bem depois da troca. O Coulthard encostou, está 2,7 atrás dele. E o grande prejudicado foi o Schumacher, que caiu para 2 segundos e 1 atrás do Coulthard na 5ª posição. E depois vem as 2 Renaults pertinho. E aí você vai vendo o carro do Jason Button fora. Jason Button, que ocupava a 12ª posição, estava na frente do Rubinho. Estava exatamente à frente de Rubens Barrichello. Vale lembrar que antes da corrida, Galvão, ontem ainda, o carro do Ralf Schumacher apresentou um problema no motor e os especialistas da BMW chamaram um engenheiro que veio de Munique aqui especialmente para olhar o que tinha acontecido. Eles foram autorizados pelos comissários da FIA a abrir o motor, investigaram, era um problema de compressão do motor, não acharam nada de excepcional, fecharam e trocaram apenas a junta do cabeçote, mas tudo autorizado pelos comissários da FIA. O mais difícil era a gente saber o que vinha a ser Cam Cover Gaskets, que é junta de cabeçote, que foi assim que saiu o comunicado. Justin Wilson no box, ele tinha perdido pressão pneumática, João Pedro. E por isso eles trocaram a junta do cabeçote. Por enquanto, né, Galvão, o fim de semana vai sendo bom para as Williams. Na Fórmula 1 e no tênis também. Ontem elas fizeram a final de Wimbledon e a mais nova, Serena Williams, ganhou da mais velha, Venus Williams. Elas estão sempre fazendo a final. Impressionante a capacidade atlética, principalmente das 2 irmãs Williams. Ralf Schumacher, 7,4 de vantagem para Montoya. O Ralf virou 17,037. O Montoya virou 17,006. Você está vendo aí o Rubinho tentando se aproximar do Villeneuve para ganhar a 11ª posição. Ele está mais pesado agora, porque ele teoricamente colocou combustível para fazer só mais uma parada.
E o Villeneuve tinha parado antes, colocou combustível para fazer mais 2 paradas no total de 3. Antônio Pisoni é o brasileiro mais bem colocado na prova, na 9ª posição. Rubens Barrichello é o 12º, Cristiano da Mata é o 13º. Lembrando que o Rubinho largou em 8º, e 8º se manteve, mas ao completar a primeira volta rodou na variante que traz para a entrada da reta dos boxes, caiu para a última posição e vem se recuperando. De 20º já ocupa a 12ª posição. São 20 voltas completadas. Daqui a pouco tem esporte espetacular, hein? Antes nós vamos ter o Auto Esporte, mas algumas atrações do esporte espetacular. Por exemplo, muita aventura num rapel de quase 100 metros da Bahia. E um mistério. Quem é o jogador de futebol que deu um show nas ondas da Polinésia? E também tem muita emoção na história de 3 ex-policiais que viram a morte de perto e encontraram no esporte uma nova vida. São atrações do esporte espetacular. Logo depois das emoções da Fórmula 1 vem o Auto Esporte e logo depois o esporte espetacular. E não se esqueça que às 4 da tarde tem rodada do Campeonato Brasileiro. Aí Villeneuve logo atrás dele, Rubens Barrichello, e algumas nuvens mais escuras vão se formando ali. Podia chover um pouquinho, né? Seria bom. Seria bom para mudar, dar uma mudada aí na corrida. Agora, o Ralf está muito tranquilo, hein? Ele está andando muito mais rápido que o Montoya. A diferença já foi para 8,6. Não quer dizer que o Montoya esteja andando devagar, não. Porque a vantagem do Montoya também o Raikkonen já foi para 6,5. As Williams estão, assim como as irmãs Williams no tênis, as Williams estão dominando aqui. Gostou, né? Gostei. Aliás, é um domínio que vem desde o último domingo, né? Porque as Williams na Fórmula 1 fizeram primeiro e segundo. É verdade. As irmãs Williams ontem fizeram primeiro e segundo em Wimbledon, e as Williams estão aqui em primeiro e segundo outra vez na Fórmula 1. Alemanha, Inglaterra e França. Aí Barrichello tem 4,5 segundos de vantagem para Cristiano da Mata, que é o 13º. E agora ele já tem certa dificuldade, Reginaldo, para fazer a ultrapassagem em cima do Villeneuve. Você vê que ele só consegue se aproximar aí, no momento da freada do Villeneuve. Mas depois o motor Honda abre e o motor Ferrari não acompanha. Mas é que aí é sempre aquela história, né? Você se aproxima na freada, contorna a curva. Tá bem pertinho. Quando acabou a curva, que um dá potência no motor, o outro ainda tá terminando a curva. Aquela diferença dele dar potência que dá aquela estilingada. Mas o Rubinho tá freando sempre mais tarde que o Villeneuve. Repito que está mais pesado o carro do Rubinho, parou depois do carro do Villeneuve. Duas voltas de diferença. Duas voltas. Também a diferença, a dificuldade da pista de ultrapassagem realmente. Os dois têm os mesmos pneus, Bridgestone. Só a freada é que a do Rubinho é retardada. Na retomada de aceleração, o Honda vai embora. Olha lá o Jean-Todt, ele fica com o cronômetro na mão. Todo o sistema de computação, ele não acredita no cronômetro na mão ali. Deve ser muito mais mania, né? Ou então tá marcando alguma parcial, alguma coisa, mas tem tudo no computador hoje. Quer se basear nas parciais dele. O Jean-Todt está completando, nesta corrida aqui, 10 anos de Ferrari. Ele estreou nesse cargo de diretor esportivo da Ferrari na corrida do Grande Prêmio da França de 1993, e é um sujeito que já tem 60, conseguiu, sob o seu comando, a Ferrari conseguiu 60 vitórias nesses 10 anos, sendo 49 do Schumacher, 5 do Rubinho, 4 do Irvine, uma do Jean Alesi, a única, e uma do Gerhard Berger. Tem 7 títulos mundiais, 4 de construtores e 3 de pilotos, e ficará para sempre conhecido como o homem que dirigiu a Ferrari na quebra do jejum de 21 anos sem título de piloto. São 3 nomes vão ficar absolutamente marcados nessa fase da Ferrari. O Schumacher, é claro, com toda a competência, pulverizando todos os recordes dos títulos conquistados.
o Jean Todt, por ser o diretor esportivo, e o Luca de Montezemolo, que entra seguramente para a história porque ele era o Jean Todt quando a Ferrari tinha conquistado o último título tantos anos antes. E ele teve que vir ser presidente da Ferrari para bancar todo esse projeto, para que a Ferrari pudesse voltar a todas essas glórias e todas essas competições, todas essas conquistas. É importante lembrar que em 79, quando a Ferrari tinha conquistado o seu último título, antes de voltar a conquistar agora com o Schumacher, o Jean Todt da época era o Luca de Montezemolo. Ele era o diretor esportivo. Depois ele foi cuidar do time da Juventus no futebol, ele foi organizar a Copa do Mundo, ele era sempre o homem de confiança, sempre foi o homem de confiança do Gianni Agnelli. Exatamente por isso ele, como presidente da Ferrari agora, em homenagem póstuma ao Gianni Agnelli, deu o nome a esse carro do F2003 GA de Gianni Agnelli. Então ele é o presente nas duas grandes fases da Ferrari, dos anos 70 como diretor esportivo e agora como presidente. A Ferrari completa aqui 680 grandes prêmios disputados, com 163 vitórias e 163 poles. Você vê que o Ralf Schumacher já colocou uma volta no Just Wilson, no Firma, no Verstappen, no Fisichella e agora no Heidfeld. E vai botando volta em cima de todo mundo e completa mais uma volta. Completa 29 voltas. E aquele era o Frentzen, porque o Heidfeld ele já tinha colocado na volta anterior. Ele agora acabou de colocar uma volta em cima do Frentzen. Apenas o 13º colocado, até o 13º colocado, esses três estão na mesma volta. Os outros já tem uma volta atrás do líder, Ralf Schumacher, que virou um 16.7, o Montoya virou um 16.7. O Raikkonen virou um 16.8. O Coulthard um 16.8. E o Schumacher um 17.7. Não tem como acompanhar o ritmo do Schumacher. Ele já está 5.8 atrás do Coulthard. E as duas Renault já estão se aproximando dele, o Trulli e o Alonso. Por isso o Rubinho também não consegue passar o Villeneuve. A Ferrari não é mais a assombração que era. E aquilo que a gente vem dizendo. Nada no mundo é mais falso do que declaração de piloto de Fórmula 1. Talvez só nota de 3, que não existe moeda nenhuma. Você conversar, não, o carro é uma maravilha. Não, os pneus estão chegando. Não, os pneus estão recuperando. O carro é esse aqui. E no conjunto, a Ferrari hoje consome muito. E os pneus estão, olha, um binóculo atrás dos carros que tem o pneu Michelin. Os carros que tem o pneu Bridgestone estão sofrendo. E a Ferrari, que trouxe o Schumacher para a liderança do campeonato, ele não consegue acompanhar os dois carros da Williams e os dois carros da McLaren. E os dois da Renault já estão chegando nele. É aí que eu ia chegar. A Renault está chegando muito rapidamente. Numa volta o Trulli tirou 3 décimos, na outra tirou 4 décimos. Agora o Schumacher virou melhor, nessa volta agora virou melhor que o Trulli, abriu um pouquinho. Mas eles podem chegar realmente. E o Schumacher, que parecia iminente a conquista da 50ª vitória dele na Ferrari, quem diria, está ficando cada vez mais difícil conseguir essa vitória. Talvez mais para o final do ano, quando terminar o calor. Esse calor europeu é mortal para o conjunto Ferrari Bridgestone nesse momento. O Verstappen, que foi o primeiro a parar, faz a segunda parada, e Antônio Pisoni, que foi o segundo a parar, faz a segunda parada dele também. Daí o Antônio Pisoni parou na volta número 14 e para agora na volta número 30. Então ele fez 14 voltas, depois ele fez 16 voltas. Então você vê o seguinte, ele fez 14 voltas, depois ele fez 16 voltas. Se ele continuar assim, ele vai fazer uma outra parada. Vamos dizer que ele faça 2 voltas a mais agora. Ele vai fazer uma outra parada na volta número 48. Se ele fizer 18 voltas. Se ele fizer a mesma 16, faz na 46. Aí vai precisar fazer uma perna de 24 voltas. Vai ter que botar muito combustível na próxima parada. Se bem que essa parada dele foi um pouco maior, né? 10,3. Olha o Raikkonen. Raikkonen parou. Já pararam, portanto, Raikkonen, Pisonia e Verstappen. E quem vai para o box agora é Mark Webber, companheiro do Pisonia. Ralf Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, o Coulthard é o terceiro agora. Porque o Raikkonen parou e o Schumacher vai para a 4ª posição.
Depois vem Trulli e depois Alonso. O Weber parou em 7.3. E 10.3 é do Pisoni. Queria que recuperasse a imagem para ver se não teve outra vez se o mecânico da roda de trás não se atrapalhou de novo. Ou eles tiveram problema, ou esses 3 segundos significam mudança de estratégia aí no caso do Pisoni. É muita diferença. E você vê o Ralf Schumacher vai se aproximando ali do Pisoni. É que o Pisoni já fez a segunda parada, o Ralf ainda não fez, e o Ralf veio para colocar uma volta nele. E logo na frente do Pisoni está o Cristiano da Mata. Tira de lado o Ralf Schumacher, ele passa, aí vem o líder da prova. E o Coulthard está no box. Então vamos ficar de olho aqui para ver se ele ganha posição. Depois na outra parada, que agora ele volta e já passaram as Renault de Trulli e Alonso. E ali o Coulthard vai voltando. Precisa muito cuidado na saída do box aqui em Manicur, que foi nessa corrida, essa corrida foi uma recordista em multa, exatamente por pisar a faixa na saída. São duas corridas diferentes ali, né? Uma da Williams e outra da Toyota. É impressionante como vai para cima, como engole o carro da frente e vai abrindo o caminho e vai num ritmo alucinante o Ralf Schumacher desde o início da prova. Aí vem ele para completar a volta. Vamos ver a vantagem dele para o Montoya. Ainda não passou o Montoya, vai passar agora. Passou o Montoya. Caiu bastante. 6.5 porque o Ralf teve que fazer a ultrapassagem em cima do Pisoni e do Cristiano da Mata. Por isso cai para 6.5. Globo a gente se vê por aqui. Corsa 1.8, porque você quer mais. Você viu o Frentzen voltando e vai de carona. Pega uma carona nesse carro aí da Williams. Pega uma carona nesse carro. Aí vem o Ralf, toda a prova. E o Montoya vem despejando potência lá atrás, hein? Vem tentando tirar a diferença. Vamos tentar repetir a parada do Antônio Pisoni aí para ver se teve algum problema ou se ele pôs mais combustível. Você está vendo aí agora. Está vendo aí a imagem. Então o mecânico cai ali atrás, se atrapalha. Fizeram lambança mesmo. Mais uma equipe para fazer lambança essa Jaguar. Galvão. Olha o Montoya no box. Ele estava fazendo aquela volta, aquela que ele tenta fazer alguma diferença. Por isso que ele vinha fazendo a volta mais rápida da prova. Vai voltar o Montoya. Já vai acelerando o Montoya, liberou ali o limite dos 80 km. E você está vendo a Renault parando. É o Trulli que parou primeiro também. Da outra vez tem a preferência porque está na frente. O Alonso deve parar na próxima volta. Diga, João Pedro, perdão, Diga, João Pedro. Não, confirmando, os problemas de pit stop têm sido graves aqui. O da BAR parece ter sido o pior, que tirou o Jenson Button da corrida agora há pouco, simplesmente porque não tinha combustível dentro da bomba. Quer dizer, a bomba não sugou o combustível para botar dentro do carro, ele foi obrigado a abandonar a corrida. Isso explica a atitude dele na pista, quando ele estava tentando pescar gasolina ali para chegar até o box antes de parar. Apareceu a imagem do Rubinho. E aí vai o Ralf, hein? Aí vai o líder para a parada. E ele parando mesmo. Não dava impressão de motor, porque não teve fumaça, não teve nada. E lá vai o Ralf. E o Montoya tinha acabado de parar. Então o Ralf vai voltando. E o Montoya não passou aqui na reta do box ainda não. Passou agora. O Ralf vai voltando lá e o Montoya acabou de passar na reta do box. E o Schumacher acabou de parar. Pousado no carro do Schumacher, ninguém erra. Funciona tudo perfeito, amigo. Parece que eles são robôs. E o Schumacher já voltou para a pista.
Ralf Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo. O Alonso não parou ainda, mas não conseguiu chegar à primeira posição, que não é do Ralf Schumacher, mesmo já tendo feito a segunda parada. Cristiano da Mata é 12º, Pisoni é 13º. Barrichello é 11º, Cristiano é 12º e Pisoni é 13º. Ali os três brasileiros em 3 posições em sequência. E o Ralf segue firme na ponta. E hoje às 3 da tarde, meu amigo Fausto Silva vem para comandar mais uma vez o show de atrações do Domingão do Faustão. Fausto Silva vai agitar das 3 às 4. Aí entra o futebol na sua casa, rodada ao vivo do Campeonato Brasileiro. E o Fausto Silva volta às 6 da tarde, na sequência do Domingão do Faustão. Montoya virou um 15.512 e faz a melhor volta da prova. Ele fez uma volta rápida antes de parar. Faz uma volta muito rápida, o Alonso aí. Faz uma volta muito rápida depois da parada. Ele quer chegar no Ralf, hein? Vai tentar tudo agora para chegar no Ralf. O Ralf, que parou na 18 e na 35, para de novo na 52. Nesse momento apenas Villeneuve, Barrichello, Cristiano da Mata, Nick Heidfeld, Fisichella, Ralf Firman e Justin Wilson, que não pararam pela segunda vez. Olha, o Montoya fez aquela volta incrível e a primeira parcial dele agora é melhor do que daquela volta. Resolveu despejar a potência o Montoya para tentar se aproximar do Ralf. A diferença é de 6 segundos. A gente viu agora a mesma parada do Alonso e fica claro que a Renault, até agora, em 4 pitstops no geral, ela fez os 4 melhores, na média, né? 6.9 e 6.2 com o Trulli, sendo que esse 6.2 é o mais rápido pitstop da corrida. E no Alonso, 6.5 e 6.6. Ralf é o primeiro, Montoya é o segundo. A diferença de 6.3 deu a resposta o Ralf. Fez a melhor volta dele na prova, 1:15.698. Só não é melhor que a volta anterior do Montoya. Aí o Montoya na segunda posição. O terceiro é Raikkonen, o quarto é Coulthard, o quinto é Schumacher. O Trulli vai ter a 6ª posição, o Alonso vai ser o 7º colocado. Barrichello é o 10º. Ele passou o Panis. Cristiano da Mata é o 12º e Pisoni o 13º colocado. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Aí você conferiu também todas as posições. Nós temos 37 voltas. Num total de 70, passamos da metade da prova. Amigo, e olha só como estão próximas as duas McLarens. Nessa corrida, o rendimento do Coulthard, Reginaldo, é melhor do que o do Raikkonen. Aí o Villeneuve voltando para a pista. Villeneuve que tinha a 10ª posição, Barrichello já é o 9º. Tem apenas o Mark Webber na frente dele antes dele voltar à posição original, a 8ª posição antes de rodar. Agora o Coulthard vai botar pressão para cima do Raikkonen. Logo à frente dos dois ali estão os dois carros da Sauber, Heidfeld e Frentzen. E as duas McLaren estão para colocar uma volta em cima dos dois carros da Sauber. Aí você vê o Coulthard ali atrás do Raikkonen. No campeonato, o Raikkonen é o 2º colocado, 51 pontos, está 7 pontos atrás do Schumacher. E o Coulthard vem apenas na 7ª posição com 25 pontos. Ele tem 26 pontos atrás do companheiro dele, o Raikkonen. Não deve receber liberação para atacar não, hein? Vamos ver. Ele já se livrou ali do Frentzen. O Raikkonen já se livrou também do Heidfeld. Aí o Ron Dennis, esse aí é que vai dizer: ataca ou fica quieto. Ralf Schumacher pegou trânsito, virou um 17.1. Montoya pegou o mesmo trânsito, virou um 17.1 também. Olha o Schumacher aí. Ele é o 5º colocado, vai chegar agora ali nas duas Saubers. O Coulthard se livrou do frente, o Schumacher vem ali.
A quinta posição é do Schumacher. Claro que o Schumacher diminuiu um pouco, Reginaldo, a diferença ali, mas ele também vai ter que ultrapassar os retardatários agora. A diferença ali de 2 pontos, caiu para 2,5. Momentânea, né? Momentânea, agora a tendência é aumentar. E o Rubinho, essa altura, não tem muito mais o que fazer na corrida não, né? Está 15 segundos atrás do Mark Webber. Ele pode buscar o Mark Webber, mas mesmo passando, vai ficar aí 7, 8 segundos atrás da posição original dele na prova, que era atrás do Alonso. E ele fez uma parada só, quer dizer, daqui a pouco ele tem que parar de novo. Rubens Barrichello, Cristiano da Mata, Heidfeld, Fisichella, Ralf Firman e Justin Wilson. Só esses fizeram apenas uma parada. Nós já vamos na volta de número 40 para o líder Ralf Schumacher. Nesta terça, depois do Caceta e Planeta, a caçada ao misterioso assassino continua. E você não pode perder o jogo. Temperatura nesse momento é de 25 graus, 31 graus a temperatura da pista. Nenhum vento praticamente. E fumou ali o carro da Jordan. Você vai vendo o Barrichello ali. Traz o Panis ali atrás dele. Essa Jordan que está na frente vai tomar uma volta também. Deve ser o Ralf Firman que vem bem mais lá atrás para já tomar a volta do nono colocado. Aí a câmera colocada no carro do Rubinho. E veja ali como o Panis acompanha. Panis fez 2 paradas, o Rubinho fez apenas uma. Ele vai tentando tirar a diferença em relação ao Mark Webber. Vai perder tempo ali agora atrás do Firman. E o Ralf Schumacher vira a volta número 41, 1:17.1. O Montoya virou 1:17.2. Vai se sustentando a vantagem de 4 segundos. Caiu para 4 segundos. Diminuiu a vantagem o Montoya, e daqui a pouco ele entra na briga. É que na volta anterior o Ralf virou em 18 e o Montoya em 16, que foi questão de tráfego. Agora os dois voltaram a virar na casa de 17 e o Ralf foi inclusive um décimo mais rápido. Tem uma briga brasileira pela 11ª posição. O Cristiano da Mata é o 11º. O Pisoni é o 12º. Olha o Panis aí. Completando nessa corrida 10 anos de Fórmula 1. O Jean Todt está completando 10 anos de Ferrari, está completando 10 anos de Fórmula 1. Olivier Panis, que viveu 2 momentos distintos, né? Ele viveu um sonho de ganhar o Grande Prêmio de Mônaco. E depois viveu lá o pesadelo de um acidente no ano seguinte. Ele ganhou em 96 em Mônaco, e depois em 97 sofreu um acidente terrível no Canadá, fraturou em vários lugares as 2 pernas. Passou um ano fazendo fisioterapia, perdeu a condição de piloto titular, foi ser piloto reserva e agora volta a ser um piloto com um ótimo desempenho na equipe Toyota. Aí o Firman no box. Aí o Firman faz a segunda parada dele, coloca mais de 10 segundos de combustível, restando aí 28 voltas, ele vai para a segunda parada definitiva. Agora vai até o fim da prova, que é o que deve acontecer com o Rubinho depois que ele parar. Aí Barrichello tem o 9º colocado, mas ele não está conseguindo andar no mesmo ritmo do Mark Webber. Webber virou 17.2, o Rubinho virou 17.7. A diferença já subiu para mais de 17 segundos. Briga nesse momento, Reginaldo. Pode ter aí de Raikkonen com o Coulter, que a diferença que separa os dois é de 1.9. E o Schumacher que está 2.7 ali atrás do Coulter. E depois próximos estão o Trulli e o Alonso. Até porque o Coulter não é um piloto muito estável durante a corrida toda.
ele pode cair esse rendimento dele, que vem sendo surpreendentemente bom, comparável ao do companheiro de equipe, o Raikkonen, que normalmente é mais rápido, mas não tem sido nessa corrida. Deve estar com algum problema o Raikkonen. Talvez esse segundo jogo de pneus no carro do Raikkonen não tenha funcionado bem. Vamos ver na próxima troca se ele vem com um terceiro jogo que ande melhor. E o Coulthard vem, por isso mesmo, vai virando sempre mais rápido. Só que o Schumacher, que está num ritmo ruim em relação a tudo que a gente está acostumado a ver de Ferrari, pode acabar numa bobeada dessa do Coulthard, numa instabilidade do Coulthard durante a corrida, brigar de novo. Senão, não tem briga não. O Ralf virou nessa volta 17.4, o Montoya virou 16.3. A diferença cai, estava em 4, aí é questão de tráfego na pista. Foi para 5,5, cai para 4.4 e você vai vendo aí o Nick Heidfeld finalmente fazendo a segunda parada dele. Foi combustível para ir até o fim. Faltam parar Barrichello, Cristiano da Mata, Fisichella e Justin Wilson. E a Ferrari está nada pronta aqui. E a Jaguar já está prontinha para uma terceira parada do Antônio Pisonia. Coisa que ele fez 14 voltas, depois fez 16, fez na volta número 30 e olha aí, vai embora o motor, vai embora o motor Renault, vai embora o motor do Alonso, vai embora o motor do Alonso. Olha o que ele está jogando óleo na pista, ó. Jogou na roda dele mesmo, tá vendo? Tira esse carro daí, Alonso, para esse carro na grama. Fica sujando a pista para todo mundo. Tem que ter punição para isso. Como é que ele jogou óleo na própria roda dele ali. E depois não conseguiu nem tirar o carro suficiente, deixou o carro junto ali na beirada da pista. Aí já foi embora, já tá sabendo que vai embora, encosta o carro, para. Fica jogando óleo para todo mundo. Antônio Pisonia no box. Então ele fez 14 voltas, depois ele fez 16 voltas e agora ele fez 14 voltas. Agora ele tem que fazer 26. Tem que botar muito combustível agora para ele. Você vê que pelo tempo que ele ficou parado no box, daria para pôr muito mais gasolina, mas como teve aquele problema mesmo, aí o mecânico se lamenta a quebra do motor do Alonso. Olha lá, ele larga a encrenca, aí você vê o Fisichella fora da prova, a Jordan fora da prova, saiu da pista. E você vê o Alonso, além de sujar a pista toda, ainda largou o carro ali para os fiscais terem que puxar. Aí o Eddie Jordan estourou o motor também, ó. Aí ele olha de um lado, olha do outro e já tira o carro, já para o carro, ó. Ali não tem ele parado, você vê que ele já vem retinho ali para já deixar o carro fora. Daqui a pouco o Rubinho vai parar. Aí começando a se preparar aqui a equipe Ferrari. 45 voltas completadas num total de 70. Você vê o Fisichella voltando. E a Ferrari está pronta para a parada do Rubinho. Apenas Rubinho, Cristiano da Mata. Só os dois que não pararam. Só os dois não fizeram a segunda parada. O Rubinho é o 8º, o Cristiano da Mata é o 10º. E lá vem o Rubinho, é agora, hein? Lá vem ele pro box. Vai apontando o Rubinho. Vai pegar para a esquerda ali pro box. Olha lá, lá foi ele pro box. Lá vem ele, fica pertinho da entrada do box, ó. Chegou, parou. Aí trabalha a Ferrari. Carro no chão. Combustível. 8.9, praticamente 9 segundos, os pneus trocados, estava radiador limpo, tudo funcionando, esperando apenas completar a quantidade de combustível para levar o Rubinho até o final da prova. E Cristiano da Mata também vai para o box. Agora todo mundo que está na prova já fez 2 paradas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Você viu que o Rubinho recebeu 8 segundos e 9 de combustível ali, o Cristiano 8.7. Eles irem até o final da prova. E daqui a pouquinho, todo mundo para de novo. Então vamos ver o posicionamento do Barrichello e do Cristiano. O Antônio Pisonia tem a 12ª posição. Ele vai ganhar a posição em cima do Cristiano da Mata, que acabou de parar.
Apenas 8 pilotos continuam na volta do líder. O líder e mais 7. O nono colocado, que é o Trulli, já tomou uma volta. Aí você vai vendo o Trulli parando. Para Renault acabou, hein? Imagine em casa, na França, o que tem de gente de camisa azul e amarela aqui. Você viu que agora há pouco abandonou o Alonso e agora abandona o Trulli, o desespero da equipe Renault. Aí você vê que cai algum combustível ali na parte quente do carro, começa o fogo, o Trulli abandona. E Raikkonen no box, sempre aí no primeiro a parar dos carros que estão na ponta. Kimi Raikkonen. Agora é para ir até o final da prova. Raikkonen para. Ele tem a terceira posição por enquanto, vai garantindo o pódio. Olha, essa classificação, se continuar assim, põe um fogo nesse campeonato, amigo. Vou fazer umas contas aqui. Vamos fazer umas contas juntos aqui, Reginaldo. O Ralf Schumacher, se ganhar a prova, vai para 53, né? O Reginaldo vai anotando aqui para a gente poder fazer uma sequência depois. O Ralf vai para 53 se ganhar a prova. O Montoya, com o segundo lugar, ele iria para 47. O Raikkonen, com o terceiro lugar, iria para 57. O Schumacher soma 5 pontos aí, indo para 63. E aí oculta. Não, perdão, Schumacher não. Schumacher teria 10, 8, 6, 5, 4. Nessa posição ele iria para 62. Então bota na ordem pra gente aí, Reginaldo. Como é que ficaria o campeonato? Em primeiro, Schumacher, 62. Em segundo, o Kimi, 57. Mas aí olha como apertariam as duas Williams. A Ralf, 53 e o Montoya, 47. Só que olha, o Coulter ali, ó, tá com problema, ó. Não sai como não entra o combustível. Ih, puxou o mecânico. Caiu o mecânico, ficou pendurado. E o Coulter agora sai. Demorou tanto, mas demorou tanto que na hora que ele arrancou, é aquilo que o Reginaldo falou. Lembra-se que agora há pouco nós estamos aqui, eu repito, numa posição privilegiada, acompanhando a 2 metros de distância, de cima para baixo, o trabalho da Ferrari. O Reginaldo chamou a atenção que quando vai terminar o reabastecimento, olha só, tem um que vem e puxa. Tem um cara que fica ali só para puxar o homem da mangueira. Você vê que ali tem um colocando, o outro segurando a mangueira atrás. Porque sempre fica um colocando, um segurando a mangueira, um segurando o final da mangueira e o outro na válvula. A Ferrari ainda tem um quinto que entra para puxar o cara da mangueira, exatamente se acontecer isso. Não, na McLaren também. Você vê que na McLaren saiu antes da hora. É que o Coulter, na McLaren você vê que tem um segurando, colocando combustível, e um segurando o tubo logo atrás. A Ferrari tem esses dois e tem um terceiro que vem puxar. Bom, parece que nada mais sério aconteceu com os mecânicos. Não, por sorte, porque na verdade ele não passou em cima dele, só que atraiu a bomba, puxou os dois. Muito bem, 49 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Nós temos aí 20 voltas para o final. Você viu o Montoya passando que nem uma flecha para vir para o reabastecimento. Ele estava 2,5 segundos atrás do Ralf, hein? Olha, vai ser importante. 8,1. Reginaldo anota tudo ali pra gente ver depois. 8,1 a parada do Montoya. Ele andou tão rápido nas últimas voltas, que ele tirou a diferença pro Ralf para 2,5. E agora que cada volta dessa, volta de parada, que ele veio ali rápido, e volta de retorno com os pneus não tão bem aquecidos, aí, Reginaldo, que vai vir a diferença na prova. Porque o Ralf fez já na volta seguinte. E é importante se o Ralf também não conseguia andar rápido, porque ele tinha tráfego agora há pouco. Agora não, mas ainda tem, né? Pode vir a ter.
Vamos ver. Se ele não entrar nessa agora, ele vai ter. Olha o Ralf, faz uma curva ali, parecia de kart. Escorregou. Parecia de kart, a traseira saiu, ele trouxe de volta. Vamos ver, o Montoya pode se aproximar, hein? Será que ele vem pro box ou vai direto? Tem que vir pro box, ele vem sempre na volta seguinte. 8.1, o tempo de parada do Montoya. Olha o Ralf. Vamos ver, trabalha a equipe Williams. Pneu dianteiro direito atrasou um pouquinho, carro no chão, tirou 7.6. Olha o Patrick Head ali. Ele foi acompanhado, saiu da casinha ali para ver de perto. O Patrick Head ficou ali. O gênio que ele tem, amigo. Ele estava em pé. E se alguém faz uma besteira, ele pula e torce o pescoço do mecânico. Agora olha só a volta. O Ralf tá ali, o Montoya vem lá. Lá vem o Montoya. Voltou pertinho e tá andando mais, Reginaldo. Porque a parada do Ralf foi meio segundo mais rápida. Lá vem o colombiano. Ele veio assim pra cima do Schumacher na Alemanha, deu um chega-pra-lá no Schumacher e ele foi embora. Vale a ponta da prova, vale a vitória na prova. Só que eles são da mesma equipe. Agora o Patrick vai ficar falando no ouvido dos dois. Calma, calma, por favor, calma. Aí você vê o Ralf e o Montoya ali atrás. Ferrari está prontinha de novo. Está prontinha para a terceira parada do Schumacher. Para a parada final do Schumacher, ele atrasou o máximo possível dessa terceira parada. Aí você vai no carro do Montoya. Olha a diferença dos dois primeiros e segundo lugares. Diferença de 1.2. Tirou tudo que podia o Montoya. Agora são 18 voltas para o final. E o Schumacher está no box. Você vê, um coloca, olha lá, pegou pelo pescoço, amigo, ele pega pelo pescoço o que está colocando. O Reginaldo ainda foi delicado, diz que puxa pela cintura. Viu a diferença com a McLaren? Tem o que está colocando combustível, tem um que está segurando o tubo logo atrás e um terceiro segurando o tubo. Só que na Ferrari tem um para puxar o outro pelo pescoço. Você disse que era pela cintura, mas foi pelo pescoço. Tem que ser no tranco mesmo. Ele põe uma mão na cintura, outra no pescoço, o que for, de uma forma que for, porque tem que ser no tranco. Puxar o suficiente para andar assim os seus 40 centímetros para sair do caminho do pneu traseiro. Aí o Ralf em primeiro, o Montoya em segundo. A briga toda ela da Williams até aqui vai confirmando o favoritismo, essa grande fase da Williams. Um carro com profundas modificações aerodinâmicas em relação ao carro que começou a temporada. Vem de uma dobradinha exatamente nessa ordem. Aí você está vendo o Panis no box. Exatamente nessa ordem, com o Ralf em primeiro e Montoya em segundo. E por enquanto vão repetindo, restando 17 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Tim, viver sem fronteiras. Olha o Montoya aí. Olha o que tem de botão ali para ele mexer no volante. Confira as posições. Ralf é o primeiro, Montoya é o segundo, Schumacher é o terceiro, o Raikkonen é o quarto. O Coulthard, apesar de todo aquele problema, ainda continua em quinto. E olha, ele vem tirando do Raikkonen. Era para ele estar uns 12 segundos atrás, ele está 6.9. Marco Webber é o sexto, vai marcando ponto de novo, hein? Panis é o sétimo, o Barrichello é o oitavo, vai marcando um pontinho o Barrichello. O Villeneuve é o nono, o Pisoni é o décimo e o Cristiano da Mata é o 11º. E são 16 os carros na pista dos 20 que largaram. E o Rubinho vai pulando para a 7ª posição. E o Marco Webber, com esse resultado, ele pula 2 posições na classificação do campeonato. Passa o Jenson Button, passa o Fisichella, fica com 12 pontos, um atrás do Jarno Trulli. É praticamente uma reta de diferença e o Ralf voltou a apertar o pé. Virou 16,8, o Montoya virou 18,4. Fez uma volta ruim o Montoya. Olha que ele aperta de botão, amigo.
aí você vai vendo o Villeneuve saindo, completando a terceira parada dele. Barrichello vai fazer só duas. O da Mata vai fazer só duas também. Restando para Heidfeld, Wilson vai fazer só duas. O Heidfeld deu pita de fazer só duas também. Todo mundo já parou. Os boxes agora dão um descanso. Agora a história na pista. E vai abrindo o caminho o Ralf Schumacher. E vai aumentando a vantagem 3.4 para o Montoya. E está chegando no Rubinho. Tomar volta de Ferrari é brabo. Está chegando no Rubinho ali o Ralf Schumacher. Rubens Barrichello, que é o 7º colocado. Alf, Montoya, Schumacher, Raikkonen, Coulthard, Mark Webber e Barrichello. O Rubinho tem que agora tirar 16 segundos em cima do Mark Webber para conquistar a 6ª posição. Que também, Reginaldo, ele não poderia ter feito muito mais que isso, apesar da rodada que deu, porque ele teria, se tudo corre normal, se as Renaults não quebram, se ele não roda as Renaults não quebram, ele teria que passar as duas Renaults para poder chegar na 6ª posição. E depois daquela rodada dele, claro que a Ferrari mudou a estratégia e ele acabou, em consequência disso, tendo que andar sempre com o carro mais pesado. Ao contrário dos outros que fazem 3 pitstops que andam mais leves. Fica difícil ele chegar aí no Mark Webber, porque eles estão virando praticamente no mesmo tempo. Veja que ele tem pista ali para frente, o Mark Webber virou um 17.7, o Rubinho virou um 17.9. E a diferença entre eles é 16 segundos. Por enquanto ele tem que se conformar realmente aí com essa 7ª posição. Mas veja que o Rubinho virou 17.9, o Ralf virou 17.4, mas ele não consegue chegar no Rubinho ali. A hora que chegar o Rubinho vai abrir, porque já está da tarde nesse momento. Mas ainda não conseguiu chegar o Ralf. Aumentando a diferença. Marcha para baixo aí, bonito. Agora vai para cima. E vem para baixo. E aí traz para a segunda para fazer essa curva. Aí o Rubinho abre para o Ralf passar. Essa sexta-feira o Reginaldo Leme teve a sensação de andar no Fórmula 1. Tá certo, era um carro da Arrows de alguns anos atrás, mas era um Fórmula 1. Dá uma certa sensação. E não é todo mundo que pode ter essa oportunidade e essa sensação, né, Reginaldo? É uma coisa para guardar pro resto da vida. Pelo menos uma vez na vida se mexer naquele câmbio ali, reduzir de quinta para segunda, na pista e na limitação que estava, nem cheguei a botar sexta, não dava. Mas é uma sensação. Assim como a sensação de aperto ali dentro também, que é terrível. Alf completa a volta de número 57. Montoya vai completar agora, passa 5 segundos e 7. Vai caminhando para a vitória Ralf Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Corsa 1.8, porque você quer mais. O Schumacher tem ali a 3ª posição, hein? O Raikkonen cai para a 4ª posição e o Coulthard em 5º. Acompanhando aqui o tempo todo os carros da frente. O Schumacher na troca foi mais rápido, o Coulthard perdeu muito tempo, você se lembra? E o Raikkonen fez voltas lentas antes da parada. Aí está o Patrick Head, olha, ele fica só dando duro em todo mundo ali. Ele é sócio com o Frank Williams. Foi projetista, depois começou a ganhar espaço na equipe. Hoje eles são sócios, o Frank Williams e o Patrick Head. E realmente o Schumacher na volta dos boxes, já voltando aí na frente de Raikkonen e Coulthard. A queda de rendimento que teve o Raikkonen e o problema de boxe que teve o Raikkonen. E nesse
Nesse momento o Schumacher virou 16.7, o Ralf virou 17.4, o Montoya 18.3. Está virando sempre mais lento agora o Montoya, pegou tráfego nessa volta agora. E o Schumacher vai tentando se aproximar, mas está muito longe, ele está 22 segundos atrás do Montoya. Vão passeando as duas Williams. 58 voltas completadas, num total de 70 no Grande Prêmio da França. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. E aí vem o Ralf. Vamos esperar a volta seguinte, vamos esperar o término dessa volta para fazer uma comparação dos três primeiros, do tempo dos três primeiros. E o Raikkonen ficando para trás já está 8 segundos e 9 atrás do Schumacher. E o Coulthard 5 segundos e 1 atrás do Raikkonen. E Rubinho não consegue se aproximar do Mark Webber, ao contrário, aumentou a diferença. É 17.2. Rubinho é o sétimo, Pisoni é o 10º, Cristiano D'Amato o 11º. Essas alterações a 16 segundos vai para quase 18, daqui a pouco vai voltar para 16, é à medida que eles pegam o tráfego também. Porque Heidfeld, Justin Wilson, Verstappen já tem 2 voltas atrás. Olha a vantagem do Ralf para o Montoya. 7.88.6. Montoya virou 19.1, está muito mal o Montoya. Ele virou 17, virou 18, agora já vira 19.1. A diferença dele para o Schumacher cai para 20 segundos. A sorte do Montoya é que o Schumacher está muito longe. Olha o Patrick Head preocupado aí, ó. Ele vai lá dentro, olha na telemetria, volta, conversa, manda dar ordem ali. Fala isso aqui. Agora você fala aquilo ali. Deve estar preocupado, claro, nessa altura com o carro do Montoya. Vamos ver se o Montoya responde nessa volta agora. Volta anterior foi de 1.19.1. Daqui a pouco vem Auto Esporte na sequência, todas as atrações do esporte espetacular. Muito esporte ainda para você hoje na Globo às 4 da tarde. As emoções do Campeonato Brasileiro ao vivo. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Galvão, estou com o Fernando Alonso. Schumacher, só para dizer, virou 17.3 o Ralf, o Montoya 1.18.5. Melhorou, mas não consegue virar rápido. Diga lá. Fernando, lo que pasó el weekend, el fin de semana ha sido muy bueno hasta hoy. ¿Qué pasó? Sí, ha sido un fin de semana bastante positivo, pero bueno, al final tuvimos un problema con el motor y no pudimos acabar. Lo que estaba muy cerquita de la Ferrari en la clasificación y ahora espera mejorar para el próximo Gran Premio. Sí, esperamos mejorar, estamos cerca de Ferrari, pero bueno, afortunadamente no pudimos acabar. Gracias, Fernando. Muito bem, tá aí o Alonso. Agora que desligou o microfone, fala pra ele assim, ô João Pedro, dá pra só ver se você para mais rápido o carro, joga menos óleo na pista, tá? E tenta ser mais devagar na ida para o briefing também, porque a assessora de imprensa estava puxando meu braço e eu andando junto com ele, quase batendo de cabeça no caminhão. Ralf Schumacher segue em primeira 10 voltas do final. E abre de novo, a diferença de 9.2 para Montoya, a diferença de Montoya para Schumacher cai para 18.6. Depois Raikkonen, Coulthard, Mark Webber, Barrichello e Panis. Vai ganhando cada vez mais consistência o Mark Webber, porque ele já tinha 3 sétimos lugares, fez um sexto e agora volta numa 6ª posição. Já vai pontuar pela 5ª vez, hein? Vai se confirmando realmente como uma grande revelação. A grande revelação da temporada. E como disse o João Pedro, superaria o Button e Fisichella na classificação do campeonato. Ganhando 2 posições nessa altura da temporada é muito importante. João Pedro, você ficou faltando, devendo aí uma ajudinha numa traduçãozinha aí do que disse o Alonso. É parecido, mas não é exatamente igual o idioma. Exatamente. Eu estava só tentando voltar para um lugar aqui, uma posição melhor para poder falar. Na verdade, o Alonso disse que o fim de semana estava muito bom. Até hoje, eles tinham conseguido sempre estar muito próximo da Ferrari e andando num ritmo que imaginavam ser o ideal, mas hoje o motor não aguentou e foi-se embora antes do tempo. Agora, para a próxima corrida, ele disse que está confiante, que os trabalhos vão continuar normalmente e ele espera ter um bom resultado. Próxima corrida daqui a 2 semanas, o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, mas a Fórmula 1 se muda já amanhã para a Espanha. Praticamente todas as equipes vão treinar em Montmeló, em Barcelona. E depois o Grande Prêmio
da Inglaterra daqui a 2 semanas em Silverstone. Aí você vê o Schumacher que tem a terceira posição. Ele vai tirando em relação ao Montoya, está 17 segundos atrás. Só que são apenas 8 voltas para o final. Ralf Schumacher continua cheio de saúde, se bem que está virando 17,9, porque essa altura já está dando uma seguradinha. Ele tem 11 segundos de vantagem para Montoya. O Montoya que está virando 18,89. E o Schumacher virando 17,59. 1 segundo e 3 mais rápido nessa última volta o Schumacher do que o Montoya. E hoje às 3 da tarde Fausto Silva vai comandar o show de atrações do Domingão do Faustão. Ele fica das 3 às 4. Aí vem o futebol ao vivo, o Campeonato Brasileiro. E o Faustão, meu amigo Fausto Silva, volta às 6 da tarde. E leva até começar o Fantástico. Olha aí a repetição. Você vê, tem aquele que puxa ali o... Você vê que eles tiveram que trocar. Eles tiveram que trocar a mangueira, tá vendo? Ah lá, falta aquele cidadão que puxa esse aí pra ele não cair, ó. E na Ferrari ela toma cuidado exatamente com isso, ó. Você vê que ele levanta a placa e depois quando vê o problema ele abaixa a placa de novo. Aí não tem mais jeito. O piloto já deu potência, já saiu na embreagem e já foi embora. Não tem jeito. 66 voltas completadas. Reginaldo Leme, o resumo da corrida aí, por enquanto, esse domínio total da Williams. Quem poderia imaginar, até o Grande Prêmio do Canadá, 2 corridas atrás, naquela em que o Schumacher marcou a sua 4ª vitória, quase consecutiva, né? Porque só não ganhou a de Mônaco no meio delas. Ganhou em San Marino, ganhou na Espanha, ganhou na Áustria, foi terceiro em Mônaco e ganhou no Canadá. Quem poderia imaginar? E depois a gente visse aí uma superioridade tão grande assim da Williams, a ponto de botar 27 segundos de vantagem o Ralf Schumacher em relação ao Michael Schumacher. Havia, inclusive, o segundo colocado, o Montoya, estava 24 à frente do Schumacher. Agora está 14, está 14,8, porque o Montoya tem um problema aí, até o momento para nós inexplicável, mas um problema que faz com que ele vire 1 segundo mais lento que o Ralf e 1 segundo mais lento que o Michael Schumacher. Não vai dar para alcançar o Schumacher não, mas se der, ele tem todas as condições de atacar e passar, porque o Montoya está muito lento. Aí, 14,8, eu falei na volta atrás, agora já é 13,8. E vai tirar mais de 1 segundo nessa volta, que ainda não fechou a volta. E tem um carro passando, tem um carro parando ali, tem um carro devagar ali. Tem um carro lento ali. Parece ser o Montoya mesmo. Não, me deu a impressão de ser o carro da Minardi, não sei. Eu tenho a impressão de ser o carro da Minardi. Era o carro da Minardi que vinha lentamente aí, se arrastando na pista. Veja a diferença, 12,8. Foram 2 segundos nessa volta. 19,5 virou Montoya, 17,5 virou Schumacher. São 6 voltas. Continuando a tirar 2 segundos por volta, ele chega no Montoya. E aí daria uma dobradinha do Canadá, só que invertida. Dobradinha dos irmãos. Era o Verstappen que estava lento. Chegou para uma 4ª parada, pode ter faltado combustível. Ele veio se arrastando ali o Verstappen. Aquele carro dentro era do Verstappen. Era realmente a Minardi do Verstappen. Olha como o Schumacher sai empurrando o filme pro lado de fora, sai da frente que lá vou eu. E joga para cima do frente, você vai você também para lá que lá vou eu. E ele vai tentando partir para cima do Montoya. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Olha qual será o problema do Montoya, porque o Ralf Schumacher continua virando um 17,6. O Schumacher andando rápido está virando um 17,5. O Montoya ele vira uma volta em 19,6. Aí ele faz um esforço supremo, vira em 18,3. Ele está tentando chegar no segundo lugar, mas que tem problema, tem. Ele está tentando evitar que o Michael Schumacher consiga ameaçá-lo. E essa altura o boxe avisou para ele, o Michael Schumacher, aperta o pé e vai para cima que talvez dê. Virou 17,2. Ele virou agora 17,2 contra 18,3, a diferença é de 11,7. Restando 5 voltas. O Ralf não quer saber nada disso e vai na frente. O Patrick Head fica ali angustiado. O Ralf deu uma esparadinha na curva ali. Perdeu tempo ali. Deu uma tirada de pé até. Mas você vê, outra
surpresa, né? O Ralf, depois da dura que ele levou da equipe, por aquela falta de combatividade ali no Canadá, que ele ficou o tempo todo, ficou 40 voltas atrás do irmão e não fez sequer uma tentativa de ultrapassagem. Depois daquilo, resolveu andar mais ainda e já vai para sua segunda vitória em 2 corridas, depois daquela. Olha a diferença do Ralf pro Montoya, ó. 14.2. Montoya virou 18.5. E o Ralf perdeu mesmo naquela volta, ele virou 18.7. Deu uma errada, tirou o pé. Mas é a vantagem que ele tem aí, né? Tem toda essa vantagem. Ter feito a corrida perfeita até aqui. Schumacher 16.5. 16.5, olha, tem até a repetição aí, ó. Ó, olha lá. Perdeu a tangência, ele não veio, não conseguiu trazer o carro por dentro, deu uma tirada de pé, perdeu um tempinho. Michael Schumacher vira 16.5. Aí a equipe Williams aguardando de forma ansiosa uma nova dobradinha. O Ralf é o primeiro, o Montoya é o segundo. 14.2 a vantagem do Ralf. Cai para 9.7 a vantagem do Montoya para o Schumacher. Deve cair mais 2 segundos no final dessa volta, deve cair para 7 segundos. E aí nós teremos 3 voltas para o final. Vai se segurando como pode Juan Pablo Montoya. A diferença era de 14.2, vamos ver agora. O Ralf virou na dele, 17.8. Vamos ver o Montoya, nada do Montoya ainda, hein? Passou agora. 17.4. Se ele foi tirar, ele vai mas buscar lá do final, de onde não tem, do jeito que não tiver, ele foi. Essa é a resposta pro Schumacher, ó. Não vem que não tem. Restando 3 voltas, o Schumacher virou 16.5. A diferença é de 8.7. Lembrando, Galvão, que o Ralf Schumacher foi sempre melhor em todos os dias, sexta, sábado e agora está sendo domingo, com exceção daquele momento em que choveu na sexta-feira e o Verstappen, né, saiu da condição de abóbora para a Cinderela. Já voltou para a de abóbora, né? O Verstappen, isso que o João quer dizer, que o Verstappen, com o jogo de chuva e pista seca, o Verstappen acabou sendo mais rápido no treino da sexta-feira. Restando menos de 3 voltas, que ele já está na parte final da volta de número 68. E até agora foi realmente um fim de semana completo para o Ralf Schumacher, o melhor que ele já teve na Fórmula 1, até agora. Aí vem ele, vamos ver o tempo que ele vira. 17.7, um reloginho, 17.7, 17.8, 17.6, ele vai ali para não perder a concentração, tá vendo que tá sobrando o carro. E o Montoya, será que ele vai arrumar agora? Como é que passa? 17.1. 17.1. Aí ele devia estar sob algum controle do boxe. Agora você pode ir, agora você não pode. O Schumacher passa 16.7, a diferença 8.4. São aí 8,5 quilômetros para o Montoya garantir também o segundo lugar e garantir a dobradinha da Williams. Só a Williams já tem dobradinha na temporada de 2003, só a Williams. E agora parte, se tudo der certo, parte para a sua segunda dobradinha. A Ferrari, que a gente estava acostumado, as dobradinhas da Ferrari só no ano passado foram 9. Até agora nem passou perto disso e está mais difícil ainda agora. Tem uma informação da Williams que diz assim, tá under control, quer dizer, está sob controle. Se está sob controle é porque tem algum problema, né? Está sob controle. Se não tivesse problema, não precisava estar sob controle. Houve o problema e agora está sob controle. Aí você vê o Ralf. Aí o Ralf Schumacher completa a volta de número 69. Vira um 18.2 e vem para a volta final, vem para a volta de consagração. Aí vem Ralf Schumacher para vencer pela segunda vez consecutiva na temporada. Ele que foi o 8º na corrida de estreia, foi 4º na Malásia, foi 7º no Brasil, foi 4º em San Marino, foi 5º na Espanha, foi 6º na Áustria, foi 4º em Mônaco, foi 2º no Canadá. E agora vem para 2 vitórias consecutivas. Primeiro no Grande Prêmio da Europa na Alemanha, pertinho de onde ele nasceu. A corrida foi em Nürburgring. E agora vem para vencer na França. E a Williams vem para mais uma dobradinha. E o Schumacher escapa um pouco mais do Kimi Raikkonen, porque ele está em terceiro.
vai fazer 6 pontos e o Raikkonen vai fazer 5. Mas quem vai entrar na briga é o Ralf. Aí vem ele para ganhar. Ralf Schumacher. O irmão mais novo vai brilhando na Fórmula 1. Há 2 corridas. Ele vem chegando na frente do irmão mais velho. Aí vem o Ralf. Última variante. Vem bandeirada. Ralf Schumacher vence. Vence o Grande Prêmio da França e festeja muito da Williams. E o Montoya? Cadê o Montoya? Rubens Barrichello vai chegar em 7º. Pisoni em 10º. Cristiano Namata em 11º. Montoya passa. Olha a volta dele agora. 1:19,4. E 5 segundos atrás dele passa o Schumacher e o pódio já está fechado. Aí a festa da equipe Williams. A Williams, que eu repito, tem um conjunto de competência nesse momento. O chassi feito pela Williams com todas as modificações aerodinâmicas da equipe chefiada pelo Patrick Head. Os pneus Michelin. O motor BMW e o combustível brasileiro da Petrobras. Isso levando Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya a dobradinha. Mais uma vez a Williams trazendo o 1º e 2º. E o Schumacher na 3ª posição. O 4º Kimi Raikkonen, em 5º Coulthard, em 6º Weber, em 7º Barrichello, 8º Panis, em 9º Villeneuve, em 10º Pisonia, em 11º Cristiano Namata, depois Frentzen, Heidfeld, Justin Wilson, Ralf Firman e Jos Verstappen, aqueles que completaram a prova. Linda vitória de Ralf Schumacher. Já voltamos com a festa no pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando para a festa final da equipe Williams. Aí momento de vibração do Ralf na hora em que ele cruzava a linha de chegada para receber a bandeirada. João Pedro Paes Leme está lá se movimentando nos boxes. Já estou aqui, pronto. Não diga, meu filho. É que eu estou aqui ao lado de um dos responsáveis por essa vitória, que é o engenheiro brasileiro, responsável pelo combustível que alimenta aí o carro da Williams, Rogério Gonçalves. Qual é o grande salto que houve em relação às últimas fórmulas do combustível que tornou esse combustível tão econômico? Se é que é mais econômico que os anteriores. Bom, na verdade a equipe toda está muito bem nas últimas corridas. É um pacote em cada um dos participantes está contribuindo de alguma forma. E em termos de gasolina, nós estamos desde meados do ano passado desenvolvendo a gasolina para esse ano, buscando mais economia, e acho que nós estamos conseguindo. E no futuro vem mais por aí, porque a intenção é sempre buscar melhor consumo e aumentar a potência. Tem um percentual que se possa saber quanto ela melhorou em relação à última, por exemplo, que é visível, né? O rendimento melhorou muito. Bom, em termos de 2% de consumo é o que se tem conseguido, é o que se busca. Em termos de potência é 0,5% que se busca a cada novo desenvolvimento, a cada nova formulação de gasolina. Obrigado, Rogério. Os 2% foram suficientes para passar a Ferrari nas últimas corridas. Você veja o seguinte, 2% de economia gerando 0,5% de potência. Se você pega 900 cavalos, 0,5 são 4,5 cavalos, faz diferença, amigo. Aí, portanto, é o que eu digo desse conjunto todo que forma a Williams hoje. O chassi Williams, os pneus Michelin, o combustível Petrobras e o motor BMW. É todo um conjunto que faz esse carro voar na pista. Na briga tão equilibrada pela potência que nunca é revelada, né? A gente sempre imagina que os motores estejam muito próximos dos 900 cavalos na Fórmula 1 de hoje. Esses 4 cavalos fazem uma diferença enorme. E lá está o Ralf Schumacher. E vamos. A mais tranquila das 6 vitórias dele na carreira. Mais uma vez, ao hino alemão, tão acostumados. Estamos nós ao ver com Michael Schumacher, mais uma vez com o Ralf Schumacher.
campeonato no meio do campeonato mundial de 2003, né? Porque nas últimas 4 corridas, a Williams agora já soma 65 pontos contra 39 da Ferrari e 22 da McLaren. Tanto que na briga dos construtores, em 10 provas, a coisa já está bem apertada. 103 para a Ferrari, ainda líder, e 100 para a Williams. Aí você vai vendo o Ralf Schumacher, o campeonato fica com o Schumacher com 64 pontos, o Raikkonen com 56, o Ralf Schumacher com 53, o Montoya com 47, e aí vem Barrichello e Alonso com 39, e depois o David Coulthard com 29 pontos. O Rubinho subiu da 6ª para a 5ª posição com este 7º lugar, já que o Alonso não marcou pontos. Aí a premiação, a Fórmula 1, repito, volta às pistas em mais 2 finais de semana. Daqui a 2 domingos a corrida na Inglaterra, o Grande Prêmio de Silverstone. Vamos ver se continua esse domínio da Williams em cima da Ferrari e da McLaren. Aí a festa do champanhe, obrigado pelo carinho, pela audiência. Barrichello chegou em 7º, Pisoni em 10º, D'Amato em 11º, dobradinha. Ralf Schumacher e Montoya, 1º e 2º, Michael Schumacher em 3º, que segue líder do campeonato daqui a 2 semanas. O Grande Prêmio da Inglaterra fica agora com o Auto Sport e na sequência todas as atrações do esporte espetacular. Um abraço, Globo, a gente se vê por aqui.